Boa tarde a todos, hoje é 21 de março do ano da graça de 2021, você já sabe, eu sou Joanisval Gonçalves e nós continuamos as nossas lives dominicais, todo domingo às 17 horas, aqui pelo nosso perfil do Instagram, Joanisval Goncalves, que é Joanisval Gonçalves, tudo junto e sem o cedilha. A gente fala de um tema interessante, história, cinema, inteligência, livros, tá bem variado, espionagem, e nesse sentido a live de hoje é sobre séries de espionagem. Sérgio chegou, Suzane chegou, bem-vindos. O tema de hoje, séries de espionagem, tá muito interessante. Qual é o objetivo dessa live? Eu anotei aqui, agora eu estou com as minhas anotações, o meu caderninho já acabou, meu caderninho com as efemérides que a gente teve nesses últimos meses, desde agosto do ano passado, já acabou, agora eu estou digitando tudo, acabou até a última página, né? Então, se você perdeu, você já sabe que tem lá no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, todas essas lives. Então vamos lá, vamos falar das nossas lives. Eu anotei aqui. O objetivo é conversar de uma maneira muito informal e tranquila, leve. Boa tarde, Didi. Vitor, The Americans, a gente vai já falar deles. Conversar de uma maneira muito tranquila sobre séries de espionagem, né? Eu selecionei algumas, e aí eu anotei aqui, né? Nem sempre as mais conhecidas. Essa foi uma preocupação que eu tive, de buscar algumas que nem todo mundo conhece. Está todo mundo acostumado com umas tradicionais que estão aí, né? Mas tem algumas que são muito interessantes e às vezes não são tão conhecidas. Mas eu acho que vale a pena, inclusive, para maratonar, né? E aí, nesse sentido, repito, são escolhas muito pessoais. Não necessariamente são as top 10 de espionagem que o pessoal divulga por aí, mas são escolhas de séries que eu vi e de que gostei, né? E tudo isso, falando de espionagem, tem a ver também com a preparação, um esquenta para o nosso minicurso sobre História da Espionagem, que começa no dia 5 de abril. Pois é, quem está chegando agora, eu lembro do nosso mini curso sobre história de espionagem, da espionagem no dia 5 e 12 de abril, a partir das 20 horas, completamente online. E com um dado interessante. Hoje, 21 de março, é o último dia para você se inscrever com desconto. Se você se inscrever hoje no mini curso, você ainda consegue pegar o desconto. E onde é que eu me inscrevo? Você pode estar perguntando se você ainda não se inscreveu. Onde é que eu me inscrevo? Você se inscreve no link que tem aí na minha bio do perfil. Não precisa entrar agora, depois da live você entra, né? Lá na bio, aquelas informações que aparecem sobre o perfil do Instagram, tem um link, você ali se inscreve no nosso mini curso, ou também pelo link que a Beatriz vai colocar aí daqui a pouquinho. Olha, tá muito bacana o minicurso sobre história da espionagem. O Alcebiades que está aqui atrás, aqueles que não conhecem o Alcebiades, depois você... Ó, o Alcebiades aqui, ó. Aqueles que não conhecem o Alcebiades, ele está ali atrás só de olho, né? E o nosso minicurso sobre história da espionagem vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante. Então, ainda dá tempo de se inscrever. Hoje com desconto, a partir de amanhã você também se inscreve, né? 5 de abril, daqui a mais ou menos 10 dias, é isso? Né? A gente vai ter o nosso mini curso. Vale a pena. Bom, filmes e séries de espionagem, eu anotei aqui, são fascinantes, divertidos, a maioria das vezes pouco condizentes com a realidade, né? E aí você tem que ter essa percepção. Muitas, a maior parte das séries exagera, mas faz parte também. Ó, tô vendo os fãs do Alcebiades botando uma corujinha aí, e o Alcebiades aqui atrás, ó, agradece, né? Os fãs do Alcebiades, o pessoal que gosta de coruja, tá aí, né? Olha aí, Luana também gosta do Alcebiades, o Barão, a Suzana, né?
Então, tá ali observando vocês, nos observando. E eu vou falar de algumas séries, algumas são bem humoradas, são bem assim para você relaxar, na hora que estiver maratonando ou não quiser pensar em muita coisa. Como foram os filmes de espionagem, a gente falou deles na última live, né, sobre filmes de espionagem. Tá lá no canal no YouTube, essa live, Joanisval BSB. E a gente vai falar de umas lives de umas séries um pouco mais profundas e que eu recomendo. Há várias, não vou trazer nenhum spoiler e peço que vocês também não tragam spoilers aqui. A ideia é divulgar e falar da série sem entrar em detalhes sobre desfecho ou coisa parecida. E aí eu vou citar seis a princípio, né? A primeira delas é clássica. A primeira delas é uma das primeiras grandes séries de espionagem. Ela foi feita entre 1966 e 1973. Ela tem uma música, uma trilha sonora. Ricardo, bem-vindo, meu irmão. Ela tem uma trilha sonora inesquecível, é uma série bem de aventura mesmo. Anotei aqui, uma série onde os agentes, o pessoal que participa, né, efetivamente das operações de inteligência, são escolhidos para aquela missão, né? E nessa série, além da música típica que todo mundo lembra dela e quando escuta todo mundo associa esse nome, ela tem algumas pegadas que entraram para a história das séries, né? Por exemplo, essa mensagem se autodestruirá em 30 segundos. Né? Depois que o agente recebia, aquela mensagem se destruía das mais inusitadas e diferentes maneiras. Eu estou falando de quê? Eu estou falando da série Missão Impossível. Missão Impossível, em que os agentes da IMF, Impossible Mission Force, né? Era uma agência de inteligência, desenvolviam grandes operações, bem naquele contexto de Guerra Fria também, né? Mas uma série que foi tão marcante que gerou a franquia, ou que inspirou a franquia, que décadas depois foi feita, capitaneada pelo Tom Cruise, a franquia Missão Impossível. Quem não conhece, essa é uma série mais antiga, repito, de 66 a 73. É uma série com quase 50 anos, né? Então, com 50 anos, então vale a pena recuperar e se divertir. A música de Missão Impossível é inesquecível, depois você procure, né? Mas é uma série que marcou muito. E muito com aquele clima de anos 70, né? Muito com aquele clima de anos 70, anos 60, anos 70. Então ela tem uma pegada nostálgica. Saindo dessa série de ficção pura e quase hilária, eu passo para uma outra série que marcou os últimos anos na televisão. Galdino, eu não sei se o Galdino está aí ainda, mas o meu caríssimo amigo Galdino havia comentado sobre ela e eu vou falar de Homeland. Homeland é uma série dos anos 2010, né? Tem uma outra pegada completamente distinta de Missão Impossível e tem uma pegada psicológica muito interessante. Eu não sei se vocês já viram Homeland, se não viram, vejam, né? Eu anotei aqui algumas informações gerais. Carrie Madison é um oficial de inteligência da CIA, né? E que, ao conduzir uma operação não autorizada no Iraque, veja, a gente acabou de falar da invasão do Iraque, né? Que em 2003, ela se depara com um sujeito que entra na condicional, um soldado americano, né? E aí ela é avisada que haveria um infiltrado da Al-Qaeda retornando para os Estados Unidos, né? Retornando para os Estados Unidos, um infiltrado da Al-Qaeda
de poderia que estava ali para, ao despertar, como a gente usa o jargão, ao despertar, conduzir uma série de atentados terroristas nos Estados Unidos, né? E, como eu disse, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas a primeira temporada da série, repito, ela já está em 8 temporadas, né? Estreou em 2011, foram 8 temporadas desde 2011. O spoiler eu não vou dar nenhum, mas a primeira temporada é ela tentando identificar esse terrorista adormecido, esse agente da Al-Qaeda que estava de volta nos Estados Unidos, cidadão americano, para cometer atentados, identificá-lo, verificar se aquela pessoa é realmente um agente da Al-Qaeda, né? E neutralizar esse cidadão. E ela não conta com apoio, a única dica é essa, ela não conta com apoio oficial das autoridades americanas. Até porque o suspeito da Carrie é um herói de guerra. É um herói de guerra que tinha sido prisioneiro e foi libertado, né? Então, vale muito a pena Homeland. Eu me surpreendi muito positivamente, né? Então eu recomendo. É a segunda série que eu recomendo aqui. A Luana está comentando aqui. Bem-vindo, Zeca. Zeca chegou aí também. Tem mais gente chegando. Às vezes eu não consigo ver todo mundo que está chegando, tá? Passa aqui muito rápido para mim. Então, deixando meu abraço pro Zeca aí, eu deixo para todo mundo que chegou enquanto eu estava falando aqui e não consegui perceber. Depois que eu fiquei órfão de Faúda, até 2022, todos ficamos, deixo bem claro isso, aqui é o comentário meu, Faúda ou Falda, como queiram, eu comecei a ver Homeland ontem, estou gostando. É isso mesmo, você vai gostar. A pegada é diferente. Faúda não está aqui na minha lista, porque a Faúda é muito mais uma série de contra-terrorismo, né? Tem uma série de questões de espionagem em Homeland, tá? Por isso que eu falei dela, inteligência pura, trabalho de inteligência pura. Faúda é uma pegada mais de contra-terrorismo e a gente vai ter uma live só sobre séries relacionadas a terroristas, né? Mas Faúda é fora de série, né? As 3 temporadas, são 3, né? Estamos aguardando a 4ª. Agora eu já me atrapalhei, porque eu devorei as temporadas assim que elas chegaram, né? Então, Faúda é outra série muito interessante que mescla contra-terrorismo e espionagem. É uma série israelense, né? Em que se fala de uma unidade de inteligência israelense, não é vinculada ao Mossad, antes que alguém pense. 3 temporadas, isso. Não é vinculada ao Mossad, mas é uma unidade de inteligência formada por oficiais de inteligência operacionais que vivem como se árabes fossem, né? Essas de contra-terrorismo eu tenho várias para indicar. Nós vamos conversar sobre isso. Quem sabe a gente até não faz uma live junto, Suzane, né? Quem sabe a gente não faz uma live junto falando sobre séries de contra-terrorismo. E aí a Luana está comentando aqui que até o Hezbollah gosta de Faúda, né? Não tem como não gostar. Aí o que eu estava comentando é o seguinte, é uma série são oficiais de inteligência, são operacionais de inteligência também, que vivem como se árabes fossem e com isso eles conseguem se infiltrar nas organizações árabes, palestinas e até em outras organizações. Eles falam em árabe, eles dominam, eles mergulharam na cultura, alguns cresceram em bairros árabes e são oficiais de inteligência, são do contra-terrorismo israelense. O Barão está perguntando se são do Shin Bet. Não tenho certeza, acho que também não são do Shin Bet. Acho que eles são da unidade do Exército, mas eu fiquei na dúvida. Podem ser
do Shin Bet, eu não me lembro agora. Porque o Shin Bet é a inteligência doméstica. O Mossad é a inteligência externa em Israel. Vamos fazer uma live, Luana, sim. Vou ver com a Suzane para ver se a gente faz uma live. Faúda não estava nos planos aqui, mas como falamos de Faúda, eu não combinei nada com a Luana disso, não. Mas como ela falou de Faúda, Homeland, o que pouca gente sabe é que Homeland foi inspirada em uma série israelense. Homeland é uma série americana que foi inspirada em uma série israelense. E que série é essa? É a próxima série que eu queria indicar aqui. Hatufim, ou Hatufim, se o meu hebraico, se eu ainda lembro de alguma coisa em hebraico, é Hatufim. Que é uma série de 2010 feita entre 2010 e 2012, foram 2 temporadas, e que para nós e nos Estados Unidos, mas aqui também em português, foi traduzida como Prisioneiros de Guerra. Eu não sei se o meu amigo Galdino está aí ainda acompanhando, se ele conseguiu continuar acompanhando, mas Homeland foi inspirada em Prisioneiros de Guerra. E na minha humilde opinião, se a opinião é minha humilde opinião, é muito melhor Prisioneiros de Guerra que Homeland. É israelense e é uma história muito interessante de 3 soldados israelenses que são mantidos como prisioneiros de guerra durante 17 anos no Líbano, né? 17 anos os caras estiveram presos no Líbano. E aí, depois de uma série de negociações entre o governo israelense e os captores deles, do Hezbollah, esses 3 prisioneiros são libertados. Só que só 2 voltam vivos, né? Só 2 voltam vivos, o terceiro volta num caixão. E essa série, e aí eu paro por aqui para não dar spoiler, ela tem uma pegada psicológica muito interessante. Ela trata da reintegração daqueles caras depois de 17 anos como prisioneiros. Ela trata da reintegração deles à sociedade israelense. Imagina o cara, depois de 17 anos, dado como desaparecido, voltar, né, as famílias. Depois de 17 anos, como é que o cara volta, o filho pequeno que ele tinha, de repente, né? E isso é muito marcante porque tem muito a ver com problemas e peculiaridades da sociedade israelense. Afinal, o país vive em guerra desde 1948, se a gente parar para analisar, né? Israel é um país fascinante, né? A Luana está comentando que as americanas sempre têm aquele roteiro bem puxado. E perdi, Luana, não consegui ver, para histórias de heróis. As israelenses são mais realistas. Alguns estavam comentando isso. Eu gosto muito das séries israelenses. Eu não perco nenhuma. Eu gosto muito das séries israelenses. Até para chamar a atenção, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário mais elaborado, utilize, por gentileza, o ponto de interrogação aqui do lado. Por quê? Porque eu vou falando, e à medida que eu vou falando aqui, vão passando, e à medida que vocês vão escrevendo, muitas vezes as mensagens passam rápido e eu não consigo ver. Eu também gosto muito das séries israelenses. Para quem está chegando agora, a gente está falando das séries de espionagem, né? Tá fazendo um esquenta para o minicurso que começa no dia 5 de abril. 5 e 12 de abril. Se você não está sabendo ainda, meu irmão Cleveland, direto do Piauí, de Teresina, cidade que recebeu esse nome em homenagem à nossa imperatriz Teresa Cristina, né? Terceira imperatriz do Brasil. Bem-vindo, Cleveland.
direto de Teresina, e eu tô falando agora aqui de séries de espionagem, e tô falando que essas séries são um esquenta para o nosso mini curso sobre história da espionagem, que começa no dia 5 de abril, 5 e 12 de abril, às 20 horas, completamente online. É o nosso mini curso sobre história da espionagem, a primeira parte, da antiguidade até a Primeira Guerra Mundial. A gente vai fazer um passeio pela história de espiões e organizações de inteligência em várias partes do planeta, né? Europa, América, Ásia. Tá muito legal e dá tempo ainda de você se inscrever. Se você não fez isso, tá perdendo tempo. Se você não fez isso, dá tempo ainda de se inscrever com desconto, né? E como é que eu me inscrevo como desconto? É só até hoje. A partir de amanhã não tem mais desconto. Então, até hoje você ainda se inscreve com desconto. Aqui pela bio, Marcelo tá chegando também. Bem-vindo, Marcelo. Estou falando do nosso mini curso exatamente nesse momento, 5 e 12 de abril. Ainda dá tempo de se inscrever com desconto aqui pela bio ou pelo link que a Beatriz, a nossa Bia, vai colocar aí. Se você perdeu, vai chorar depois. Se você não fizer esse nosso mini curso, garanto que vai se arrepender, porque o tema está bem interessante, já tem um monte de gente aqui que está matriculada, né? Ó, a Bia colocou o link aí, ó, História da Espionagem, parte 1, da Antiguidade à Primeira Guerra Mundial, ou eu me inscrevo por esse link, ou pelo meu perfil. Divulgue também o nosso minicurso, Valdir Charbel, bem-vindo. Ó, se perder esse, vai se arrepender, vai ficar triste. Depois, até a gente pensar num repeteco desse curso, só daqui a uns 2 anos ou coisa parecida, com sorte. Então, ainda dá tempo de se inscrever com desconto. E dia 5 a gente começa a falar das histórias de espiões. Tá bom? Vamos lá. A Didi está dizendo, não vou perder. Eu acho que foi você, pronto, foi você que mandou a inscrição do Texas, né? Didi, conversa com a Beatriz, que a gente dá um jeito com a sua inscrição, tá bom? Não perca não. Vai ser bem legal esse curso sobre história da espionagem. Valdir Charbel, se você perder, vai ficar triste e vai se arrepender. Não pode perder, não. Vamos lá. Eu estou falando de Prisioneiros de Guerra, da série Prisioneiros de Guerra, que eu recomendo muito, uma série israelense e que trata muito desse reingresso, legal, Didi? Desse reingresso, desse retorno, quase que um retorno à vida, né? De prisioneiros de guerra que ficaram nas mãos do inimigo, sofrendo todo tipo de abuso, de tortura, de pressão durante 17 anos. Não perca essa série, Prisioneiros de Guerra, é uma série israelense que eu recomendo. E já caminhando para a última parte, né, para a próxima série que eu queria chamar a atenção para ela, saindo de Israel, eu vou para a Alemanha. E a série que eu queria chamar a atenção dela para ela é Deutschland. Deutschland, Alemanha, né, em alemão, 83, 86, 86, 86 e 89, 89. Deutschland, 83, 86 e 89. É uma série fantástica alemã, né? E a trama é a história do Martin Hauch. É um rapaz que mora na Alemanha Oriental. Porque Deutschland 83? A primeira temporada é 83, porque ela se passa em 1983, portanto, durante a Guerra Fria. E é uma série de espionagem sensacional, porque é a história desse rapaz que é recrutado pela Stasi, pelo Serviço de Inteligência da Alemanha Oriental, para se infiltrar na Alemanha Ocidental. Né? E se infiltrar, inclusive na primeira temporada, e eu vou parar só na primeira temporada,
se infiltrar nas Forças Armadas da Alemanha Ocidental, né, e para roubar segredos militares, para acessar, buscar, como a gente diz na área de inteligência, buscar segredos militares da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? A série ela é em 3 temporadas, a última temporada estreou agora, eu ainda não vi no Brasil, estreou agora em outubro do ano passado, 83, 86 e 89, onde assistimos Prisioneiros de Guerra e Deutschland. Suzane, eu assisti pelo Now, né? Eu assisti um daqueles canais pagos da Globosat, uma coisa assim, mas eu encontrei no Now, Prisioneiros de Guerra e Deutschland, por ali que eu consegui assistir. Então, 83, 86, 89. A série tem pegadas muito interessantes. Ela trata, é um thriller que trata de inteligência, espionagem durante a Guerra Fria, traz um pouco dos métodos dos alemães orientais, né? Tem uma pegada psicológica, porque esse rapaz ele tem que se trabalhar para ser um agente infiltrado, um espião oriental na Alemanha Ocidental e, com detalhe, nas Forças Armadas Alemãs, né? na Bundeswehr. Então isso é bem bacana. E de quebra tem um humor muito sutil, tem um humor bem bacana, como são geralmente as boas produções alemãs, e a trilha sonora é espetacular. Só pela trilha sonora, minha gente, já valeria assistir Deutschland. Eu não ganhei nenhum jabá por essa série, só para deixar claro, né? Mas acho legal numa live como essa a gente recomendar aos amigos, tá? Então, só por aí, só pela trilha sonora, vale a pena. E além disso, tem um clima de Guerra Fria e um clima do que aqueles que conhecem a Alemanha, e eu sou apaixonado pela Alemanha, né? Um clima de que aqueles que conhecem a Alemanha vão conhecer essa expressão Nostalgie. Nostalgie, né? É a nostalgia da Alemanha Oriental. Nostalgia. Salve, salve! O pessoal que está chegando. A nostalgia da Alemanha Oriental, né? Então vale muito a pena essa série alemã, Deutschland, 83, 86 e 89, recomendo aqui. A penúltima série, que eu quero fazer referência a ela aqui, vou avançando porque já são 18h03, meu Deus. A penúltima série, que tem muita gente falando dela, é uma série de 6 temporadas, né? Anotei aqui, uma série de 6 temporadas, de 2013 a 2018. Ela foi criada por Joe Weisberg, ou Weisberg, isso é alemão puro. Eu não sei se vocês sabem, mas uma parte importante da população dos Estados Unidos, quer dizer, da população caucasiana dos Estados Unidos, é de origem alemã, né? Então Weisberg é alemão puro, Weisberg. Ela foi criada, essa série, por esse Joe Weisberg, que é um ex-oficial de inteligência da CIA. Então ela tem algumas pegadas. E essa série, que é uma série hilária, muito bem contada, uma pegada de anos 80 sensacional. Essa série, e aí vocês já vão saber de que eu estou falando, conta a história de um casal de espiões soviéticos plantados nos Estados Unidos. Plantados nos Estados Unidos para viver como se norte-americanos, cidadãos comuns norte-americanos fossem, né? E enquanto eles estão vivendo a vida normal deles, cotidiana, como agentes de viagem, eles são destacados para operações de inteligência. A Suzane já acertou aí, já contou
exatamente isso, The Americans. The Americans é uma série que eu recomendo muito, né? E aí ela tem algumas coisas muito interessantes, né? Não vou dar maiores spoilers, mas ela trata de um assunto que até hoje gera dúvida, confusão e incerteza efetivamente nos Estados Unidos. Quão profunda foi a penetração soviética e russa na sociedade americana? Os especialistas falam, por exemplo, de que os soviéticos tinham, entre as famosas cidades soviéticas, as cidades proibidas, né, as cidades secretas da União Soviética, havia algumas onde eram treinados espiões soviéticos, agentes, o termo mais adequado é agente soviético, para entrar, para se misturar. Tá faltando as palavras em português, isso é complicado. Se misturar na sociedade americana como se americanos fossem e viver vidas comuns até serem despertados, acionados, ou, enquanto isso, realizar também, enquanto viviam a vida comum, realizar operações de inteligência. Conta-se que havia essas cidades na União Soviética e talvez haja na Rússia, alguns dizem, né? E eram cidades com acesso. Até hoje você tem cidades na Rússia que tem regiões que o acesso é proibido, né? E essas cidades, claro que hoje isso não faria muito sentido, não nos moldes como era na época da União Soviética. Essas pessoas, elas viviam imersas na cultura americana. Então se falava inglês o tempo todo, as pessoas aprendiam sobre particularidades daquela sociedade, por exemplo, aí no Texas, as pessoas aprendiam que eram os grandes times do Texas, quando é que começava a temporada, liam os jornais locais, né? Comiam as comidas locais, a forma de preparo. Então os soviéticos eram muito bons, indiscutivelmente, em fontes humanas. Os soviéticos, dizem os especialistas, tinham essa estrutura de espionagem que eles empregavam, sobretudo nos Estados Unidos, né? Sobretudo no território americano, mas também nos aliados dos Estados Unidos, como o Reino Unido, né? Para os alemães orientais era mais fácil, porque eles vinham de uma cultura, né? E a sociedade era a mesma, quer dizer, a sociedade, as raízes eram as mesmas, né? Então, o máximo que você fazia era mudar um sotaque, né? Mas no caso dos soviéticos, isso era muito interessante. Os caras mergulhavam naquela cultura e, quando emergiam, eram mandados para o território inimigo, né? Para serem acionados. Eu gosto muito do The Americans, né? Eu acho muito bacana algumas coisas como trilha sonora, a pegada anos 80. A pegada anos 80 ali é bem legal. Essa pegada anos 80 com referências ao que está acontecendo. É legal quando eles falam da morte do Brezhnev, por exemplo. É legal quando eles mostram Reagan fazendo discurso, né? Tem uma pegada nostálgica de Guerra Fria. Os diálogos, a parte relacionada, por exemplo, à residentura e ao que acontece na União Soviética, é muito legal porque os diálogos são em russo. Então ainda dá para treinar um pouco o russo, né? Quem estuda russo, recomendo, porque ainda dá para treinar um pouco. E aí eu fui pesquisar e descobri que esses atores que fazem os papéis dos russos, naturalmente, são russos, ou são ex-soviéticos, uma coisa assim, né? Os atores, então, e aí é legal você ver o cara na residentura soviética nos Estados Unidos, quer dizer, no escritório do KGB em Washington, o cara conversando com o outro, naturalmente, em russo, né? E sem erro, sem
russo, porque são dois nativos conversando. Eu gostei muito dessa pegada. O meu único senão que me incomoda um pouco quando eu assisto The Americans, tem a ver com os atores principais, que são fantásticos. Inclusive, não sei se vocês sabem, aí é fofoca mesmo, o casal que faz os dois protagonistas, a partir da segunda temporada, se uniu mesmo na vida real, né? Se uniu mesmo na vida real. Tá no Prime, tem as 6 temporadas do The Americans, o Valdir Charber tá lembrando aqui, né? Tá no Prime, viu, Didi? O casal, o meu único senão é o seguinte, é natural, né? Eles são americanos, eu acho que ele é inglês, inclusive, não falam russo, né? E é claro que no dia a dia eles vão falar o inglês normal. Mas o meu único senão é que entre eles não falam russo, nem quando vão encontrar o controlador deles, que é um ator bom também, americano, não me fale o nome dele, e que naturalmente também não fala russo, né? Mas o meu único senão é esse, é que entre os dois, eles nunca falam russo, em hipótese alguma, né? Claro que isso também você podia dizer, não, mas isso era parte do treinamento, tudo bem. Mas é muito estranho entre eles não falarem russo e nem com o controlador deles falam russo, né? De toda maneira, é um detalhe, é isso, Sérgio, mas é um detalhe bobo, nada que prejudique a qualidade, nada que prejudique a qualidade da série. O Barão está dizendo que essa daí ele não gostou, ele acha que tem uma tocada em terapia de casal e tudo, mas é legal, é uma série para o sujeito ver à noite em casa, uma série bem família, é bem divertido, é para você se divertir, então fica a dica do The Americans. E aí, já que eu estou falando em se divertir, em relaxar, eu quero terminar essa live, que, como todo mundo sabe, para quem está chegando, é um esquenta para o nosso minicurso, que começa no dia 5 de abril. Porra, ele não para de falar do minicurso. Claro, eu tenho que vender o meu jabá, não é verdade? Então, minicurso sobre história da espionagem, 5 e 12 de abril, você se inscreve pelo link, e essa live é um esquenta para o minicurso. Eu tô devorando ainda The Americans, o Sérgio, porque eu assisti as primeiras temporadas quando ainda era no Netflix. Aí eles fecharam o contrato, eles romperam o contrato, encerraram o contrato com a Netflix, e aí o The Americans ficou um tempão fora do ar, né? Fora do streaming normal aqui no Brasil. Como eu só vejo, e aí é muito sério isso, eu só vejo pelos canais regulares, eu não sei, esse negócio de baixar série do YouTube, esse tipo de coisa, eu não consigo fazer isso. Eu passei alguns anos órfão de The Americans. E foi uma feliz surpresa, quando eu vi no Prime, né, a série. Então recomendo e sugiro que veja antes que retirem, né? Porque a gente nunca sabe. The Americans. Para fechar essas séries de espionagens que são um esquenta, né, para o nosso minicurso, e aí o Sérgio está falando aqui, para mim o Deutschland é superior. Sem dúvida, o Deutschland é fora de série. Eu não vi a última temporada ainda, mas estou ansioso para ver, né? Nesse esquenta para o nosso minicurso que começa no dia 5 de abril e que ainda dá tempo de se inscrever com desconto. Depois você não vai dizer que eu não avisei. Depois você não se inscreve com desconto, vai dizer que eu não avisei, tá? Então, ainda dá tempo. Se você se inscrever hoje, você ainda pega o desconto para o nosso minicurso online que começa no dia 5 de abril sobre história da espionagem. A última série que a gente trata fazendo esse esquenta para o minicurso é uma série que, assim como eu fiz na última live sobre filmes de espionagem, é uma série para relaxar, para rir muito, e é uma série nostálgica, né? Claro, eu não podia deixar de falar de séries de espionagem. Ao falar de séries de espionagem, eu não podia deixar de falar de quem? Agente 86, não é verdade? Eu não podia deixar de falar de Maxwell Smart, né? Que de 1965 a 1970 fez todo mundo rir.
né? E a gente abriu a série, a live com um clássico, que foi Missão Impossível. Se você perdeu, depois vá lá ao nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, que lá para terça, quarta-feira, eu já terei subido essa live no canal do YouTube, Joanisval BSB. Eu comecei falando desse clássico, Missão Impossível, e termino falando de um outro clássico, Agente 86. Afinal de contas, os clássicos é que fazem a vida divertida. É uma delícia também, acho, Agente 86, né? As aventuras do Maxwell Smart e da Agente 99, que trabalham na Control, né? A agência de contra-inteligência dos Estados Unidos, né? E aí enfrentam as grandes ameaças no mundo, né? E apesar de toda a incompetência do Maxwell Smart, né? Que é hilária, eles acabam tendo sucesso. De novo, não é uma série thriller para pensar, é para você relaxar com um copo de vinho, um copo de uísque, uma Coca-Cola, um suco de laranja. E assistia, como assistir um filme do James Bond, é como assistir um filme de comédia. Agente 86, obrigado, Bia, colocou o nosso link aí do canal no YouTube, Joanisval BSB. Obrigado, Bia. Porque é muito legal, né? O Control dos Estados Unidos enfrenta uma outra organização, né? De espionagem, uma organização internacional do mal, né, que é a Caos, né, K-A-O-S, Control, é a sigla da organização do Maxwell Smart, que enfrenta a Caos, que é uma organização que quer gerar o caos no mundo, né? E aí os inimigos, as conspirações, os gadgets são sensacionais, né? E quem dirigia, né, quem trabalhou com isso foi o Mel Brooks, né, que tinha umas pegadas muito boas, né? E quando a gente fala no Agente 86, é impossível você não fazer referência, alguns já fizeram aqui, por exemplo, aos grandes gadgets que eles tinham, né? O sapato fone. Quem nunca viu, quem nunca riu com o sapato fone, né? O famoso cone do silêncio. O cone do silêncio é único, é genial a pegada, a sacada é muito boa. Então, é por isso que eu não podia deixar de recomendar aqui o Agente 86. E como eu comecei falando de Agente 86, de Missão Impossível, e termino falando de Agente 86, eu falei da trilha sonora de Missão Impossível de abertura, e você vai lembrar, vai guardar aí na sua memória, ou melhor, vai recordar. Os clássicos falavam que recordar é mais importante do que lembrar, porque você recorda com o coração, é cardíaco, né? Recordarem, né? Então você vai recordar da abertura e da música tema de Agente 86. Se você não viu até hoje, depois você procura como é que é a abertura do Agente 86. Portanto, é uma série para rir e para rir mais um pouco. Bom, minha gente, é isso. Olha que já são 18h20. William, você acabou de chegar e a gente está encerrando, mas você ainda consegue assistir essa live pelo nosso canal do YouTube lá pela terça-feira. Bem-vindo de toda maneira, né? Lá pela terça-feira, talvez até antes, né? Eu suba essa live lá, assim como você encontra lá todas as outras lives que a gente fez todo domingo às 17 horas. Obrigado, Silvânia. Todo domingo às 17 horas, aqui por esse canal, desde agosto do ano passado. Os temas são os mais diversos. Vá lá no canal Joanisval BSB, se inscreva no canal, divulgue o canal, me ajude a divulgar o canal. Divulgue o canal, mande para os amigos, você manda pelo WhatsApp, pelo Telegram, por carta, tá? Obrigado, Didi. Mande para os amigos, né? E
na próxima. Professor Ladeira, muito bom, meu querido Ladeira, meu amigo, meu irmão, bem-vindo. Muito bom ver você aí, eu não tinha visto você por aí, Ladeira. Muito bom. Então as lives estão lá. Espero que você tenha gostado dessa live. Eu me diverti muito. Lembro do nosso... Eu não podia deixar de lembrar, não sei se eu já tinha falado disso, né? Não sei se eu já tinha falado disso, que essa live é um esquenta para o nosso mini curso sobre história da espionagem, que começa no dia 5 de abril, 5 e 12 de abril, às 20 horas. É um mini curso que está muito legal, sobre um tema interessantíssimo. Ainda dá para se inscrever, a gente ainda tem vaga e, o mais importante, se você se inscrever hoje, só hoje, se você se inscrever até hoje, você ainda se inscreve com desconto no nosso minicurso online sobre história da espionagem. Para se inscrever, tá aí na bio do perfil do Joanisval Goncalves, que a Bia, ou também pelo link que a Bia acabou de colocar aí. O Marcel está inscrito já também, que eu sei. Marcel está inscrito. Então, no link que a Bia colocou aí também, ou pelo meu perfil, Joanisval Goncalves, que é o Gonçalves sem cedilha, tudo junto, você consegue se inscrever para o nosso minicurso História da Espionagem da Antiguidade à Primeira Guerra Mundial, e hoje ainda com desconto, tá bom? Então, até a próxima, até o próximo domingo, você já sabe, todo domingo às 17 horas, neste mesmo bate-canal, mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Próximo domingo, às 17 horas, eu espero você para a gente conversar sobre mais um tema interessantíssimo, um tema bacana. Eu me divirto muito, eu me divirto, espero que você também se divirta. Domingo que vem, às 17 horas, tenham uma ótima semana, se cuidem, por favor, é importante se cuidar nessa época de pandemia. Tenha uma ótima semana, fique com Deus, abraço, até a próxima.